cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos estão procurando o texto bíblico, estou grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos, para podermos cultuar e adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Agradecer também ao pastor Edivaldo, que nos fez esse convite para estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Deus continue abençoando o Senhor, sua família, seu ministério. É um privilégio também estar aqui, pastor José Ezequiel da Silva. É uma bênção poder estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, compartilhe da porção bíblica nessa noite. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, e bem-aventurado os que guardam a profecia que está inserida nesse livro. Todos acharam, amém? Oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a fase conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua presença. Eis aqui a tua noiva, Senhor, a qual tu compraste com o teu precioso sangue. Estamos diante, Senhor, de uma grande responsabilidade nessa noite, de ministrar o coração dos teus servos, dos teus filhos, a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero pedir a Ti que Tu continue, Senhor, falando conosco, que Tu venha, Senhor, usar esse vaso humilde, Senhor, diante da Tua presença, para ministrar a Tua palavra aos corações dos Teus filhos, que deixou os seus lares, os seus afazeres, e reuniu aqui nesse santuário, para adorá-lo na beleza da santidade, Senhor, e para ouvir a Tua voz. Eis-me aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Continue falando conosco, meu Pai, nós Te glorificaremos. Amém. Podemos tomar assento, irmãos. Nós estamos, irmãos, diante de um texto que até foi mencionado hoje na escola bíblica dominical, no fechamento desse trimestre, sobre o avivamento. E estamos na semana comemorando assim o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. No fechamento do trimestre, falou-se sobre essa oração do profeta Abacuque. Nós vemos que no capítulo 1, Abacuque ele fica indagando um pouco a Deus concernente a vida daqueles que diziam que estavam adorando a Deus, e parecia que a sua vida estava indo de bem, estava tudo bem. No capítulo 2 nós vemos Deus respondendo à indagação do profeta no capítulo 1. Agora, quando chega no capítulo 3, que é o texto com o qual nós lemos, nós vemos o profeta ele fazendo uma oração em forma de cântico. E a oração do profeta, ela tinha um objetivo, e toda oração tem que ter um objetivo, irmãos, um propósito. E a oração do profeta era o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra. Esta era a oração do profeta em meio aos dias caóticos, agora ele estava vivendo, agora ele estava contemplando diante da tua presença, ele estava pedindo a Deus um avivamento, e a sua oração não foi esquecida diante de Deus, porque todas as orações são apresentadas a Deus. Agora cabe a Deus responder no seu tempo, cabe a Deus saber quando vai responder, quando Ele vai fazer como lhe apraz. Agora nós vemos o profeta clamando em sua oração. Irmãos, eu desconheço em toda a história bíblica, e pela história da bíblica e a tanta história da igreja, avivamento sem oração. Não existe avivamento sem oração. Todos os movimentos que houve com avivamento foi através de homens e mulheres de Deus que gastaram e passaram os seus tempos em oração, clamando a Deus para que Deus pudesse voltar o seu rosto e derramar das suas bênçãos.
Agora nós vemos aqui esse profeta clamando a Deus em oração. Irmãos, quando se fala em oração nos dias de hoje, parece que oração é uma comida forte, né? Parece que o povo não quer saber mais de buscar a face do Senhor nosso Deus. Eu tenho apenas 13 anos de evangelho e do tempo para cá parece que eu tenho observado que o povo está numa mornidão espiritual. Todo mundo quer ouvir Deus falar, todo mundo quer ouvir que Deus fale de uma maneira ou de outra, porque Deus se manifesta ao homem de várias maneiras. A Bíblia diz que Deus um dia quis falar com o homem e falou em sonho. Isso falou com José. Quando Deus achou por bem usar um profeta, como foi no caso do rei Ezequias, Deus usou o profeta Isaías numa maneira profética. Deus queria falar com o profeta Ezequiel, falou em visões. Deus queria falar com Balaão não estava querendo muito ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus se manifestou e falou na boca da jumenta, porque Deus fala de várias maneiras. Nas 7 cartas que estão inseridas no princípio do livro do Apocalipse, o próprio Deus, ele disse a João: escreve o que tem visto, as coisas que são e as coisas que muito breve irão acontecer. E enviou 7 cartas a 7 igrejas. Ao finalizar de cada carta, estava escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus estava falando com as igrejas por intermédio das cartas. Deus fala com os homens da maneira a qual Ele quer falar, mas só existe uma maneira de um homem falar com Deus: através da oração. Muitos, aquilo que eu disse, querem ouvir Deus falar, mas não querem falar com Deus. Deus disse ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Quer que eu responda? Tem gente que quer que responda, mas não quer clamar, não quer orar, não quer falar com o seu Criador, gasta 2, 3 horas em certas coisas que nem convém dizer, mas não gasta 10, 15, 20, meia hora com o seu Criador. O profeta, ele deixou um exemplo: aviva, ó Senhor, a sua obra. E ele fez uma oração. Irmãos, nós podemos aqui discorrer na Bíblia de Gênesis, Apocalipse e falar de vários homens que oraram, vários homens que gastaram tempo em oração a Deus. Mas nessa noite eu quero pegar a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou no nosso meio, Ele deixou um exemplo de oração. Nós vemos por várias vezes em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, nós vemos Jesus passando uma noite inteira em oração ao Pai. Pensamos, pois bem, irmãos, Deus orar, o Deus que se fez carne, orando, para nos deixar o exemplo, devemos orar. Devemos orar sem cessar. Paulo deixou esse conselho, Jesus deixou esse conselho. Nós vemos, irmãos, em Lucas capítulo 6, Jesus, ele tinha que tomar uma decisão. A Bíblia diz que ele subiu ao monte e passou uma noite inteira em oração. Jesus, ao descer daquele período de oração, daquela noite de oração, a Bíblia diz que ele escolheu os discípulos para si. Jesus tinha que tomar uma decisão ministerial. Jesus tinha que tomar uma decisão na sua vida. E o que ele fez? Ele apresentou o Pai em oração, a sua decisão, o que ele iria fazer. Ele estava nos deixando um exemplo que não devemos tomar qualquer decisão em nossa vida se não apresentar diante de Deus, nosso Pai. Nós vemos pessoas, irmãos, muitas das vezes frustradas, porque tomou decisões sem apresentar a Deus em oração, sem pedir a direção de Deus: faço isso ou faço aquilo, vou para a esquerda ou vou para a direita, compro ou deixo de comprar, caso com João ou caso com Joaquim, né? Não apresenta a Deus em oração. Eu mesmo, irmão, no princípio da minha fé, tomei decisões sem apresentar a Deus em orações e tomei um prejuízo terrível. Aí eu aprendi com Jesus Cristo: antes de tomar decisões, apresentamos a Deus em oração. Porque se você apresentar a Deus em oração,
relaxa muito. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir o sim de Deus. E Deus diz: Senhor, faço ou não faço? Deus diz: não. Ah, eu vou fazer. Aí você quer ficar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele começa a falar na terceira pessoa de um homem que foi até o terceiro céu, teve revelações inefáveis, e ele começou a transcorrer sobre aquele homem, até que ele adentrou sobre na sua pessoa, qual foi lhe dado no espírito e na carne, para que não se exaltasse pela excelência das revelações. E ele disse: o mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear, e ele clamou: por 3 vezes eu orei ao Senhor, para que retirasse de mim esse espinho, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por 3 vezes Paulo apresentou a Deus aquele problema que lhe incomodava. Por 3 vezes em oração. Nós vemos que Jesus não foi diferente no Getsemane, orou 3 vezes ao Pai. Paulo estava seguindo o exemplo do seu mestre, apresentou 3 vezes em oração aquilo que estava lhe incomodando, aquele espinho na carne que estava lhe prejudicando. Sabe qual foi a resposta de Deus a Paulo? Paulo, não vou tirar. Não, Deus, vai ficar com espinho na carne, Paulo. Irmãos, o apóstolo dos gentios, um homem que tinha uma comunhão com Deus tremenda, Deus diz não para Paulo. Quem sabe você adentrou nessa noite e veio buscar um sim de Deus. Quem sabe você veio aqui querendo ouvir aquilo que você quer ouvir, mas nós como servos temos que ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Aleluia. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite e está dizendo: meu filho, hoje eu estou te dizendo não, hoje é farol vermelho para você. Para aí, meu filho, não toma nenhuma decisão não. Hoje, quem sabe Deus está dizendo não para você. Eu não sei qual é o tipo de não a qual Deus está dizendo para você nessa noite oportuna. Se Ele está dizendo não para você nessa noite, é porque Ele conhece o amanhã e o depois do amanhã. Ele conhece o teu futuro melhor do que qualquer um. Se Ele está dizendo não para você hoje, é que Ele tem o melhor para você nessa noite. E quem quer o melhor de Deus, glorifique e exalte o teu santo e precioso nome. Alaga, sube, ande fácil. Aleluia. Às vezes, irmão, queremos ouvir o sim. Parece que tudo corrobora para aquilo que estamos fazendo, mas Deus diz. Eu trabalho com filmagem, irmãos. Nós estamos vendo esse equipamento, filmamos casamento e vários eventos. Eu precisava comprar aquela câmera que o irmão está filmando ali. E Deus me deu um carro. Eu estava pastoreando uma congregação, estava sem carro. Deus usou uma irmã de Taubaté e me abençoou com um carro. E eu estava trabalhando, precisando comprar aquela filmadora, valor um pouco alto para mim. Eu disse: Deus, eu vou vender o carro, compro um carrinho mais barato, compro a filmadora, trabalho e tenho carro. Sabe o que Deus me disse? Não. Falei: Senhor, eu quero negociar com Deus, irmão. O carro vale 6 mil, a filmadora vale 3, eu compro um carro de 3 mil, está tudo dentro. Está desconforme. Sabe o que Deus disse, irmão? Não. E quando Deus diz não para a gente fica igual criança, né? O meu piazinho está ali de 3 anos, quer ver ele bravo, fala não para ele. Está bravo, não gosta de ouvir não. 3 anos não pode ouvir não. Falei: Jesus, fiquei, sabe, bem subindo. Falei: Senhor, está tudo certo, já vi, né? Deus disse: não, meu filho, eu te dei o carro. Tá bom, Deus. E fiquei trabalhando só com a câmerazinha. Vamos dando glória a Jesus, aleluia, que Deus sabe o que faz. Passado um mês, nós trabalhamos com uma produtora aqui de Taubaté, filma grandes eventos. E aí o líder dessa grande produtora foi em casa, nós editamos os casamentos deles. E ele disse: Marcelo, você sabe quem quer comprar filmadora tal? Eu disse: eu sei, rapaz. Quem? Eu. Mas não tem dinheiro. Não, rapaz, você quer comprar mesmo? Eu falei: eu quero comprar, mas não tem dinheiro. Fui honesto. Tem que ser honesto, irmão.
Obrigado, Jesus, não vendi o carro para o teu equipamento. Glorificado seja o teu nome. Quem sabe Deus está dizendo não para você hoje. Quem sabe você não apresentou a Deus a sua decisão e Deus está dizendo: não, meu filho, eu tenho algo melhor para você ali na frente. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa resposta de Deus. Tu irias jogar fora aquilo que Deus te deu. Tu irias colocar, aleluia, para fora aquilo que Deus te deu, a qual tu conquistou através da oração. E Deus está dizendo: não, minha filha, não tome decisão precipitada. Eu tenho melhor para você. Não tome decisão, não, meu filho. A resposta da tua oração está vindo aí. Quem está ouvindo a voz de Deus, glorifique e exalta o teu Senhor. Apresente a Deus, faça como Jesus. Jesus apresentou a Deus: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão ministerial, eu tenho que escolher alguns discípulos, eu tenho que escolher alguns que vão me auxiliar na obra, eu tenho que escolher alguns que vão me ajudar. O que eu devo fazer? Irmãos, hoje muitas pessoas não querem mais pagar o preço na oração, porque é sacrificial, parece que é duro, mas tem uma coisa: quando Deus responde, está abençoado e ponto final. Hoje que a gente vê, né? Infelizmente, eu sou um neném no evangelho perto dos senhores, mas eu aprendi com o meu pastor, que foi meu primeiro pastor, o pastor Demir, que devemos orar. E todos os dias, quando eu chegava no culto, eu me pegava os joelhos dobrados, orando a Deus. Eu aprendi isso. Então, quando eu fui pastorear a igreja, eu aprendi com o meu pastor que antes que qualquer ovelha chegasse na igreja, está de joelhos dobrados. Porque nós obreiros, somos o espelho da igreja. Se nós oramos, a igreja ora. Se nós não oramos, a igreja não ora. Se somos fervorosos, a igreja é fervorosa. Se somos parados, a igreja é parada. Se somos homens de Deus, a igreja é de Deus. Mas se levamos um negócio meio na corda frouxa, aí só Jesus, irmão, para ter misericórdia. E estávamos pastoreando ali, o trabalho ali no Ministério do Belém, e tínhamos pouco obreiro de púlpito. E aí eu fui para o caminho de Jesus, apresentei a Deus uma oração, e Deus me revelou um dos diáconos para levar o presbitério, apresentar o presbitério. Eu disse: Deus, tudo bem, o Senhor revelou para mim, mas ele, por ser um bom diácono, vou falar: rapaz, você é peixinho de pastor da igreja, você é peixinho, leva água, faz aquilo. Não, eu disse: Deus, eu quero que o Senhor fala para a igreja, e ele é o escolhido ao presbitério. Aí fizemos para fazer uma campanha de batismo com o Espírito Santo, que hoje tem que ter campanha, né, de batismo com o Espírito Santo. Não, antigamente não, por isso que Deus me deu essa mensagem: aviva, Senhor, a tua obra, é uma oração. No princípio, os irmãos já estavam entoando o hino segundo os relatos que temos, que conhecemos. Jesus já começava a batizar com o Espírito Santo. Não precisava vir nenhum evangelista com uma maletinha e fazer massagem em cima da cabeça, não. No hino introdutório da água, Jesus já começava a batizar com o Espírito Santo, distribuindo dons espirituais no meio da igreja. E quando a bênção apostólica era dada, havia irmãos sendo cheios do Espírito Santo, e muitas almas se rendiam aos pés de Cristo, porque a igreja mantinha uma vida em contínua oração a Deus. Aí fizemos uma campanha, trouxemos um pregador que não conhecia o trabalho ali, aqui de Taubaté. Ele foi pregar o trabalho, finalizando a sua participação. Ele diz: irmão, tem que entregar algo que Deus me mostra aqui claramente nessa noite, e eu não posso levar isso que Deus já está me mostrando. Ele chamou o diácono: diácono, por favor, vem aqui. Chamou o diácono, tinha 5 diáconos na porta. Daí ficou aquilo, né? Ele falou: não, você é mais baixinho, vem aqui. Daí ele subiu. Deus manda dizer nessa noite que o seu lugar é aqui em cima. Sabe o que eu falei? Obrigado, Jesus, que a tua igreja está vendo que não sou eu, mas é tu que tem falado. Levamos ao presbitério, está lá hoje o irmão Kleber, presbítero da igreja no Parque das Nações, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Apresente a Deus em oração as suas decisões.
fácil da ideia, cara. Ele quer que você ore, que você pregue, que você profetize em 15 minutos. E pregue bem, se pregar minhas coxas, fala mal seu. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Sabe o que Pedro falou? Nós vamos orar a Deus, porque nós não vamos sair do ministério da palavra e da oração. Constituímos, pois, 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para este importante negócio de diaconato. Importante negócio. Cheio de bom testemunho para os de fora. Deixa eu parar com isso, senão eu vou sofrer, irmão. Bom testemunho para os. Pode falar? A igreja está falando, posso falar? O que tem de diabo, caloteiro, pilantra, mentiroso, eles falam para espírito. Os maiores negligentes dos meus clientes são obreiros da igreja, que não pagam um cheque sem fim. Quando a Bíblia fala que tem que ser o exemplo, sede, pois, exemplo dos fiéis. Pedro diz: olha, os diáconos têm que ser de boa reputação. Qual é a sua reputação para ser levado ao ministério? Eu quero provar o ministério, irmão, quero provar o ministério. Eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor. Como que é a sua vida lá nos vizinhos da sua casa? Qual é a sua forma lá? Será que os vizinhos da sua casa podem dizer: não, mas não serve de Deus verdadeiramente? Ele compra e paga. Ele ama os seus filhos e a esposa. Ou será que se o pastor chegar lá devagarzinho, ele vai escutar palavrões, brigas, pergunta no comércio ao redor da casa: fulano de tal, como que é? Ih, rapaz, aviva a tua obra, Senhor. Estava subiando o assobiando de fastos, a gastópia. Jesus apresentou a Deus em oração. A igreja primitiva aprendeu a orar com Jesus, irmãos. A igreja primitiva não tomava decisões sem apresentar ao Senhor Jesus. Nós vemos desde o primeiro capítulo do livro de Atos, capítulo 1, versículo 14: e perseveraram todos, unânimes em orações e súplicas. Maria e com os apóstolos estavam orando a Deus, porque Jesus havia prometido a descida do Espírito Santo. Eles não estavam brincando, não, eles estavam esperando o Espírito Santo de uma forma tremenda, com os joelhos dobrados, com a boca no pó, clamando a Deus em oração para que Ele viesse responder e derramar o Consolador no meio da igreja. A Bíblia diz que a igreja aprendeu com Jesus. E Atos capítulo 2, versículo 42 é um texto maravilhoso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Que hoje já não persevera na doutrina dos apóstolos, não, irmão. No partir do pão, na comunhão e nas orações. Agora, Atos capítulo 3. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da amora. 3 horas da tarde, vamos orar. Aí tinha um rapazinho lá que me diz: esmola, não tenho prata e não tenho ouro de estrela, mas o que eu tenho porque eu oro, eu tenho porque eu busco, eu tenho porque eu pago o preço, eu tenho porque estou em contínua oração. A fiação está no contato só, está conectado, está ligado. Aí eu posso te dar aquilo que eu tenho, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, irmãos. O que que você tem, Pedro? Levanta aí. Vamos, levanta aí. Ele pulou, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Todo mundo viu aquilo e ficou pasmado, porque a igreja estava em oração. Prenderam Pedro por causa desse milagre. Açoitaram-os, mandaram que não pregasse mais aquela doutrina no nome de Jesus, e aí eles foram soltos. E a Bíblia diz que eles se reuniram. Passou um períodozinho de oração. O que aconteceu? O tempo tremeu e pregavam a palavra com ousadia, e todos
foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Vamos aprender com Jesus, irmãos. Tem gente que é o seguinte: irmão, eu estou orando, mas Deus não respondeu a minha oração. Mas tem um período de Deus, cabe a Deus saber se responde agora ou depois a sua oração. Abacuque orou por um grande avivamento no período do ano 600 anos antes de Cristo, e ele não chegou a vislumbrar e ver um grande avivamento, mas o grande avivamento que houve bíblico foi em Atos capítulo 2. A oração dele, eu creio, irmãos, que foi respondida. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo número 8, que diante do trono de Deus existem taças que ali estão depositadas como incensos, as orações dos santos. Eu quero crer que quando Abacuque fez essa oração, foi apresentada diante de Deus no seu incensário. Eu quero crer que Deus olhava aquela oração de Abacuque, qual foi apresentada. Eu quero te dizer essa noite que nenhuma das nossas orações são esquecidas diante de Deus. Deus atenta para cada oração, e cabe Ele, que é o Senhor, o momento certo de responder a sua oração. Eu não sei quanto tempo faz que você está orando, mas se for nessa noite, se aprove Deus nessa noite responder a tua oração, você vai sair daqui de punho de vitória e vai testemunhar no próximo culto dizendo: Deus respondeu a minha oração. Aleluia, 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 aleluia. Tem muita gente, irmão, que muitas das vezes a sua oração não é correspondida, a sua oração não é respondida, porque muitas das vezes tem pessoas com mágoa no coração, com falta de liberar perdão, as pessoas que vivem com rancor dentro da alma, aí vivem uma vida de oração, mas não existe misericórdia e piedade na sua vida. Deus não está preocupado com esse tipo de oração. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto ele... Por quê? Que amigos são esses? Os que lhe acusavam, aqueles que caluniaram Jó, aqueles que falaram: Jó, você pecou, rapaz, confessa o teu pecado, você está passando por isso porque você pecou. Jó apresentou a Deus em oração os seus amigos, os seus perseguidores, os seus caluniadores, aqueles que mentiam ao seu respeito. Aí Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus está disposto nessa noite a mudar cativeiros de vidas que adentraram aqui nessa noite, mas Ele quer ver uma atitude de perdão da tua parte, porque o verdadeiro cristianismo não está embasado em eu orar por quem me ama, eu amar aquele que me ama, eu cumprimentar aquele que me cumprimenta. É isso, é o evangelho de fariseu. O verdadeiro evangelho é aquele que orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem, é buscar a face de Deus por aqueles que nos maltratam. A Bíblia, próprio Jesus disse no sermão da montanha, Mateus capítulo 5: olha, quando nos maldizerem acerca de vós por causa do reino de Deus, bem-aventurados sois vós, porque grande será o vosso galardão no céu. Assim também foi o profeta antes de nós. Falaram mal de você, te caluniaram, dobra o seu joelho, fala: Deus, perdoa essa pessoa, mostra que eu não sou isso que ela está falando, libera perdão. E Deus nessa noite me trouxe aqui como profeta para te dizer: Ele vai mudar o quadro da sua história, vai mudar o curso da sua família, quando você liberar
apresenta a Deus uma oração. O profeta, ele fez uma oração em forma de cântico. A viva Senhor, a tua obra. Foi o que eu disse, às vezes a sua oração pode ser demorada para ser respondida, mas Deus também pode responder no exato momento. Um exemplo disso é Ezequias. Isaías 38. Veio a palavra do Senhor a Isaías e diz: Isaías, dá um pulinho lá na casa do rei Ezequias, traga a mensagenzinha para ele lá. Isaías, ô Ezequias, assim diz o Senhor: dá um jeitinho na sua casa aí, você vai morrer, tá? Você não vai cuidar muito dia não, você vai morrer, Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver. Aí a Bíblia diz que Isaías entregou a mensagem, foi embora. O profeta é assim, irmão, faz o que Deus manda e vai embora. Sabe o que Ezequias fez? Aleluia. Colocou seu rosto na parede e orou ao Senhor, derramou suas lágrimas e apresentou o filho de Deus, apresentou o seu currículo, né? Senhor, eu andei coração reto, com a presença. Nós temos um currículo, irmão. Tem gente que quer mentir para Deus até na oração. Seja honesto com Deus, irmão. Seja honesto. Diga a Deus, é isso mesmo. O Senhor sabe, não quer esconder. Ezequias diz: Senhor, tu conhece minha vida. Sabe que eu nem entendi esse coração, fui reto, esse cara sério. Senhor. Aí o profeta não tinha saído ainda, está no pátio. Aí Deus chegou para o profeta e disse: ó, Isaías, volta lá, Ezequias, eu tenho uma mensagem para ele. Tem, Senhor, qual é a mensagem? Diz para ele que ele vai curar um cocochinho. Vai curar uns 15 anos ainda, tá? E eu vou dar um sinal para ele, porque eu sou com ele, para ouvir a sua oração e ver as suas lágrimas. Deus, nessa noite, aí nessa madrugada, enquanto eu estava orando a Deus, Deus me disse: meu filho, fala na minha igreja que eu estou prolongando os dias de um servo meu naquele lugar. Deus tem contemplado as suas lágrimas e o seu clamor, e Deus me trouxe aqui nessa noite só para ouvir isso, que Ele tem mais para você. Come essa comida e bebe essa bebida, porque não parou e não. Elias falou: Senhor, me mata, Senhor. 1 Reis capítulo 19: Senhor, me mata, não sou melhor do que o meu pai. Sabe que a oração do profeta, irmão, sabe o que Deus disse para ele? Não. Mandou um anjo lá: come aí, rapaz, porque longa é a tua caminhada. Com essa bebida e com essa comida, tu vai caminhar ainda muito. Come isso que Deus está te dando hoje, nessa noite oportuna. Aleluia, aleluia, aleluia. Come isso que Deus está te dando hoje, porque a caminhada é longa. Me lembro perfeitamente quando eu conheci minha esposa. Eu tirei minha esposa, você não comigo não. Ela era ovelha do pastor Ernest Pereira, lá em Jardim. E pastor Ernest fazendo a campanha, eu fui cooperar no primeiro dia. E eu estava lá no último banco, novo convertido, e Deus falando que ia fazer isso na minha vida e aquilo, e a gente é novo convertido. Eu sou um pouco ansioso. A esposa disse que eu sou muito, mas acho que eu sou um pouco. E eu, Deus fala: você acha que já vai acontecer na hora ali? Aí eu lá cristão no último banco. Aí o pastor Ernest estava orando pelo povo, eu lá no último banco, lá sentadão lá. Ele nem me conhecia até então. Aí ele virou para mim: ó, irmão aí que está no último banco aí. Eu tinha acabado de sair do serviço, tinha chegado, estava com tênis, com calça jeans. O irmão aí, eu não conheço o irmão, mas vem aqui na frente. E Deus manda te dizer que longa é a tua caminhada ainda. Vai dar por muitos lugares, vai pregar muita palavra de Deus. Por isso que você vem se alimentar da palavra, porque muito longa é a tua caminhada. Você está pensando que está parando aqui, Deus está dizendo:
mas apresente a Deus orações. Apresenta a Deus oração. Deus respondeu na hora. Um exemplo clássico que Deus responde na hora também é Atos capítulo 12. Pedro foi preso e Herodes matou Tiago. O povo se alegrou e ela disse: rapaz, o negócio foi bom, agora vamos matar Pedro. Mas não podemos matar Pedro por causa da Páscoa. Vamos aprisionar ele então. Mas só que da outra vez que nós aprisionamos ele, foi fácil ele sair, mas vamos agora guardar ele direitinho, né? Com 3 portões de ferro e com vários guardas o guardando, os pés presos e as mãos presas. E a Bíblia diz em Atos capítulo 12: e a igreja fazia contínua a favor de Pedro. A igreja, irmãos, não estava metralhando o líder porque estava preso. A igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, foram orar a Deus. O nosso pastor está preso, Jesus. O nosso pastor está com problema, mas só o Senhor pode fazer e ter a solução para esse problema. A igreja, quando a igreja ora, coisas sobrenaturais acontecem. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Eu não estou falando de angelolatria, que é adoração a anjo, mas tem visto isso muito por aí. Eu estou falando de angelologia. Os anjos são enviados de Deus a favor da igreja. Quando a igreja está em oração, seres angelicais são enviados a favor da igreja. Quando nós oramos, Deus envia seres angelicais que está a nossa. A Bíblia diz, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem e os livra, porque você está em oração. A Bíblia diz que a igreja estava orando e Deus enviou um ser angelical lá para dar livramento para Pedro, para dar escape para Pedro. Na Vespupião de Flascos, nessa noite eu não sei onde se encontra o teu ente querido. Lavantuia de Cadofóbia de Padacás. Apresente a ele em oração nessa noite, que Deus vai enviar um anjo lá para dar o livramento, fechar a boca do falso leão para dar o escape, e tu vai saber que ele é Deus na sua vida e atentou para a tua oração. O filho vai dizer: mãe, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou no mundo das drogas, mas o traficante estava com a arma para me matar e não funcionou. Eu não sei o que foi, mãe. Eu sei. Livramento de Deus. Deus enviou o seu anjo lá e fechou a boca do falso leão. Quando você ora, Deus move a sua mão ao seu favor. A igreja está orando. Felizmente, irmão, vamos ser honestos. Algum tempo atrás, para irmãos, Deus mostrou um irmão com uma visão angelical, que estava na igreja, estava assim. E hoje, irmão, Jesus mudou? Será que os anjos não estão mais a favor da igreja? Ou será que nós que não oramos? Só não aceita oração. João foi orar e o anjo disse: opa, os anjos são enviados. Daniel orou 3 semanas, Deus enviou um anjo. Olha, eu fui enviado, você orou, e se não orar? Quem está gostando diz amém. Quem está gostando diz amém. Zacarias orou e Deus enviou um anjo. Esse assunto é longo, irmãos. Isso aqui é um seminário. Zacarias orou. A Bíblia diz que aqui, ó, pegamos coisas. Cornélio era crente. Por que Deus mandou um anjo lá? Fazia 3 dias que ele estava orando e jejuando. Ele disse: as suas esmolas, suas orações estão em memória. Ele me mandou aqui. O ímpio crente, que é o crente ímpio e o crente, né? O
O ímpio crente é aquele que ele é ímpio, irmão, não é presta não. Eu sou crente. Testemunho nenhum. Crente. Então, crente ímpio e ímpio crente. O ímpio crente é aquele cara que é o ímpio, mas ele dá bom, ele é pai de família, honesto, cumpridor de seus deveres, fala mal de ninguém, não fica esposa, casou com ela, vai até a morte, não fica com 2, 3, 5, meia dúzia não. E tem uns que dizem que é crente, que o seu currículo já está na quinta, na sexta, né? Fora as horas extras para o ele. Deus enviou um anjo para Cornélio, irmãos. Sabe qual foi a mensagem? Vai lá para chamar Simão Pedro, porque ele tem uma mensagem para você. O anjo falou para Cornélio mandar chamar Pedro. Quando você ora, Deus faz o sobrenatural acontecer na sua vida. Eu fui pregar em Paranavaí, 5 dias em Paranavaí. Pastor amigo nosso, Celso Toledo, falou: vamos de carro, vamos embora. Sabe, daqui 3 horas da manhã, são aproximadamente 950 quilômetros aqui lá. Paramos no norte do Paraná, na casa de uma tia minha, e seguimos viagem. Estava em Maringá, não aguentava mais dirigir, irmão. Sono. Eu disse: pastor, leva até Paranavaí, que eu estou dormindo no volante. Aí ele catou o carro, eu fui dormindo lá no carona. Eu acordei com um grito, uma carreta enorme, e a traseira passou em cima do carro assim, ó. E eu falei: pastor, o que está acontecendo? Eu acordei desesperado. Diz: irmão, do nada essa carreta, eu estava passando ela jogou para cima de nós, e eu não sei que eu consegui sair. Eu disse: eu sei. Quem sabe aqui? Deus me livrou da morte 3 vezes. No ventre materno, Satanás tentou me ceifar. Nós não servimos a Deus ainda. Quando eu era novo na fé, Deus usou meu irmão em oração, quando estávamos orando, período de oração: meu filho, desde o ventre da tua mãe te escolhi. Satanás tentou te ceifar desde o ventre materno, porque tem algo na tua vida nessa terra. Eu disse: mamãe nunca falou nada. Daí chegou no dia cedo, fui aqui na casa da minha mãe e disse: mãe, o que aconteceu quando a senhora estava grávida de mim? Porque um irmão que eu nem conheço, ele sabe o que aconteceu quando a senhora estava grávida de mim, eu não sei. Minha mãe explicou o que aconteceu quando ela estava grávida de mim. Eu disse: obrigado, Jesus. E Deus usou o irmão e disse assim: eu enviei meu anjo. Daí eu já era um rebelde, conhecia o Evangelho, mas não queria compromisso. Conhecia a Bíblia, mas não queria compromisso. Aí Deus usou um senhorzinho lá no Cidade Jardim e disse: meu filho, já quer levar tua alma ao inferno. Te apruma os caminhos do Senhor. Eu disse: rapaz, esse camarada aí quer o meu dízimo. Passou um tempo, Deus me livrou da morte, num acidente de moto, na estrada velha aqui. Eu ouvi na fé, entendi que era Deus quebrando o vaso, que ele diz a Jeremias que ele faz o que ele quer, se achar por bem quebrar, ele quebra, irmão. Porque tem gente que é assim, ora. Daí Jesus diz: vou quebrar o vaso. Aí Jesus começa a quebrar o vaso. Ai, Jesus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu marido, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia do meu irmão. O oleiro está fazendo a sua obra. Aí Deus me quebrou, irmão, me quebrou. Eu era novinho na fé, entendi o recado. Jesus, se eu não for, né? Entendi, Jesus. Aí 12 quilos, 2 platinas no braço esquerdo, uma série de sequelas nas pernas. Fui novinho para Jesus. Jesus me batizou no leito do hospital. Eu novinho na fé, eu tinha medo de falar em língua, porque a minha família era de uma igreja que não convém dizer o nome, que falasse mistério era problema. E aí eu segurava aquele negócio, e aí eu estava indo embora do serviço de bicicletinha, de repente só escuto barulho da derrapada, e um carro que bateu atrás de mim, e eu voei, caí no chão, bati a cabeça, mas não me aconteceu nada. Todo mundo preocupado, porque viu o estrago, e eu tinha acabado de receber os 12 quilos no braço, me introduziram dentro do carro, eu rasguei o líquido, não aguentei. Dentro da presença de Deus, eu ali machucado, doendo as costas, mas não me aconteceu nada. Aí eu entendi o propósito de Deus. Enquanto você está aqui, irmãos, pelo amor de Deus, oremos para os nossos filhos que vão à escola. Oremos por os nossos filhos que vão à escola.
Satanás, ele não está brincando, ele vem matar, roubar, ele está fazendo seu serviço direitinho. Ele entrou no corpo de um camarada esses dias atrás, entrou na escola com revólver e saiu matando as crianças. E um deles disse ao repórter que perguntou, ele apontou para mim e tentou atirar e não conseguiu. Eu disse, com certeza é filho de uma irmã que está orando. Jesus, guarda meu filho enquanto está na escola. Jesus, guarda minha filha enquanto está na escola. Há poder na sua oração. Não negligencie o seu período de oração a Deus. Sabe o que Deus fez? Vou concluir já. Deus enviou o anjo. Pedro, levanta. Pedro dormindo, irmão. Alguém que dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Alguém aqui, ó, você vai morrer, tá? Pedro dormia. Em outra hora, Pedro pregou, né? Agora ele dormia. Sem o Espírito Santo, irmão, o camarada nega mesmo. Agora, com o Espírito Santo, uma vida de oração, vou morrer no dia seguinte, vou tirar um cochilo aí, vou dormir. Porque os que confiam no Senhor será lá. O anjo acordou, pega a sua sandália, põe a sua sandália, a sua túnica, segue-me. As cadeias caíram. Ó a revelação. Quando você ora, as cadeias caem. O oprimido é liberto. O viciado ele larga das drogas. O cativoseiro larga todos os rituais. Aquele que está na vida de prostituição deixa. Ele está oprimido, está precisando de libertação, tá? Então ora, que quando você ora a libertação acontece. O que aconteceu depois? 3 portões se abriram. Quando você ora, Deus abre portas diante de você. Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém vai fechar. Mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome e guardaste a minha palavra. Isso aqui é profecia de Deus para alguém aqui nessa noite. Você diz, Deus, eu sou um crente fraco, mais fraco da igreja. Mas Deus está dizendo, você não negou meu nome, mas você guardou minha palavra. Embora tenha pouca força, mas você não negou meu nome e guardou minha palavra. A porta está aberta, pode passar por ela nessa noite em nome de Jesus. Quem toma posse da vitória, glorifique e exalte o nome do Cordeiro. Ele abre porta, não tem. Eu até vim comentando aqui, que é o seguinte, irmão, nós somos pregadores, prega aqui, prega ali, prega lá, mas às vezes tem lugares que a gente nunca imagina que Deus vai abrir. Você é honesto, pastores, estou de volta. Na minha ótica humana, eu não acreditava que o Senhor me convidou para pregar aqui. Pregamos ali, né? Na aula. Porque sede é um lugar que todo mundo quer pregar, né? Porque sede é sede, irmãos, né? Nós temos respeito. Eu até perguntei para o Senhor, foi na sede, né? É na sede. Eu falei, Jesus, o Senhor que abriu essa porta. Isso foi o momento, porque o Senhor entrou ali, as pernas já tremeu, Jesus. Deus, obrigado pela porta. Ele abre a porta quando você pode. Pedro passou pelas portas, já estou terminando. Pedro passou pelas portas. Aí ele estava lá fora. Passou pelas portas, livre, lá fora. Aí ele olhou assim. O texto tem tradução que diz assim, ó. E pensando Pedro que era um sonho. Algumas traduções dizem assim. E pensando Pedro que tinha uma visão. Sonho é visão. Importante que aconteceu. Sabe o que Deus vai dizendo? Isso é profecia, viu? Pega quem quer. Falar, irmão, onde eles estão aqui? Porque Deus respondeu a minha oração. Eu estou achando que estou sonhando. Eu estou mais sonhando. A irmã não estou acreditando. Eu preguei no Burilândia. Fizemos o apelo. Um homem veio, você quer Jesus?
As irmãs das irmãs de oração caiu em pranto e uma das jovens chorava. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Rapaz, as irmãs estão orando, esse camarada, ó. Parece que é sonho, mas não. A porta que Deus está abrindo para você, você vai pensar, não é impossível, não é sonho não é realidade. Deus vai transformar o teu sonho em realidade. Deus vai transformar o teu sonho em realidade. Ficamos em pé em nome de Jesus. Eu vou pôr uma vírgula até na mensagem. Pedro foi na onde? Quando estava reunindo os irmãos orando. Bateu palma lá. Se bate palma até, irmão, quando vai na casa dos outros, tá? Isso aqui é ensinamento. Chega na casa dos outros, ó. Porque tem gente que não está avisado, né, irmão? A esposa ficou brava esses dias com o pastor aí. O camarada já estava na cozinha. Isso, irmão. Irmão, lá não onde é essa? Falei, lá não onde você é. Não. Aqui tem portão, se chama, tem campainha. Pedro, bom, educação, irmão, bateu palma, mandou, chamou lá. A menina Rod saiu, não acreditou no que viu. Entendeu? Resposta da oração instantânea. A igreja orou e opa! Deus respondeu. Quem sabe você apresentou ainda hoje a sua oração. Você vai sair daqui nessa noite com a sua resposta. Fala, Deus, mas foi tomado assim, Deus. Deus, ele age no seu tempo. O tempo do homem é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. A Bíblia diz que Rony foi nas irmãs. Olha, Pedro está chamando aí. Pedro está chamando. Não, mas não é. Deve ser o anjo de Pedro. Não, era Pedro que insistia. A bênção vai ser tão grande também. Vou insistir, não, pega, toma, bora, a posse é de Deus, pode tomar posse. Permissão do seu anjo. Só as pessoas que ouviram a voz de Deus. Sai do teu lugar aqui na frente. Aleluia. Sai do teu lugar. E vem aqui na frente que eu quero concordar com a tua vitória hoje. Abacuque orou. Aviva, Senhor, a tua obra. Embora sendo novo na fé, apenas 13 anos de caminhada, mas a minha oração nesses últimos dias, Senhor, aviva a tua obra. Volta a batizar com o Espírito Santo, como o Senhor batizava em outra hora. Senhor, distribui os dons espirituais na tua igreja, como era em outra hora, Senhor. Desperta-nos na prática da oração, para que possamos falar de Deus vai surpreender os irmãos nesses últimos dias. A palavra violenta é tornar-se a ficar vivo. Deus vai trazer de volta aquele que está desviado. Ele está morto, está perdido, mas o Espírito do Senhor me diz: Antui é fácil e decapa sóbria. Enquanto você ora, o Espírito do Senhor está lá, incomodando aquele coração incrédulo. Enquanto você está aqui intercedendo a Deus, Deus está visitando aquele que está distanciado nos caminhos do Senhor. Se você ouviu a voz de Deus, sai do teu lugar, nós vamos orar já. Chamassúria de flaços. Estenda as suas mãos para esses irmãos e irmãs que estão aqui. Algumas com as lágrimas dos rostos, irmãos chorando na presença do Senhor.
passos. Ei,